Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Hoje nós vamos falar sobre o teste de campo para mensuração da capacidade anaeróbica. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, a capacidade anaeróbica alática, né? Ela se refere aí ao sistema TPPC, que também é chamado, de metabolismo anaeróbico alático. A principal fonte de energia aí para atividades extremamente rápidas e potência, como os 100 metros rasos, levantamento de pesos, saltos e arremessos aí no atletismo. Quais os testes, para mensuração, então, dessa capacidade? Nós temos o teste de corrida de 20 metros, ele é um teste de velocidade de deslocamento e ele pode ser aplicado em ambos os sexos. O objetivo desse teste, é percorrer 20 metros no menor tempo possível, preferencialmente numa pista de atletismo, e é importante, o avaliador ter aí em mãos um cronômetro. Aqui nós vemos uma tabela de referência para avaliação da velocidade de 20 metros para o sexo masculino. Então, um exemplo, se eu tenho um indivíduo de 10 anos e fiz a avaliação com ele e obtive lá um valor de 3,50. Nesse caso, esse indivíduo, como ele tem 10 anos e obteve 3,50, ele está aqui, na faixa de muito bom, que vai de 3,18 segundos a 3,72 segundos. Se ele obteve, então, 3,50, ele está classificado como muito bom. Também existe a tabela de referência de 20 metros própria para o sexo feminino. Só lembrando aqui, pessoal, aqui nós vamos essa tabela da idade de 7 a 17 anos e classifica o indivíduo entre muito ruim até excelente. Outro teste aí para avaliação da capacidade anaeróbica alática é o teste de Fletcher. Ele tem o objetivo, então, de mensurar, a potência anaeróbica alática dos membros inferiores. Para a realização dele, o indivíduo ele vai ter que realizar 10 saltos sucessivos com os pés unidos o mais rápido possível, num tempo aí menor do que 10 segundos. É necessário, então, ter uma pista demarcada desde a distância entre a linha de saída e o último ponto aí de contato que o indivíduo teve no solo. Considera-se que valores superiores a 4 metros por segundo indicam índices elevados, de 2,50 a 3,99 moderado e abaixo aí de 2,50 metros por segundo com um valor baixo. Então, um exemplo aqui, para cálculo desse teste, eu tenho aqui o peso em quilo vezes a distância percorrida em metros. Tudo isso dividido pelo tempo gasto em segundos. Então, eu trago aqui um exemplo, Se o indivíduo pesa 75 quilos e ele fez 28 metros e 15, no tempo de 8 segundos e 86, realizando o cálculo, nós chegamos ao valor, absoluto aqui, obtido pelo indivíduo. E para que esse teste? A população-alvo para que é preconizada esse teste são velocistas, saltadores, arremessadores, ginastas, lutadores de judô e karatê. Agora, outro tipo de capacidade anaeróbica que eu tenho que pensar é o anaeróbico lático, que ele é para eventos intensivos com duração de aproximadamente 40 segundos. É própria aí para uma prova entre 200 e 400 metros rasos, A ativação da via glicolítica, ela nesse tipo de capacidade, ela é intensa e eu vou ter aí a produção de ácido lático. Então, a sua capacidade máxima em um teste desse ela é atingida entre 20 e 40 segundos e no decorrer do esforço vai tendo uma diminuição
devido ao esgotamento das reservas intramusculares de glicogênio e o acúmulo aí nos tecidos das substâncias de degradação anaeróbica do ácido lático. Então, um teste aí para avaliação dessa capacidade seria o teste de corrida de 40 segundos. Ele tem o objetivo aí de medir indiretamente a potência anaeróbica lática. Para isso, né, é necessário uma pista de atletismo com uma demarcação de pelo menos de 10 em 10 metros. E o avaliado ele terá 40 segundos para percorrer a maior distância possível nessa pista. Aqui eu trago uma tabela de classificação para estudantes de 7 a 18 anos. Então, suponhamos aí, né, que o indivíduo ele tenha atingido, ele tem 10 anos e ele atingiu lá 200 metros. Então, o que a gente observa aqui, ó? Ele estaria na média para a idade dele. Por quê? Se ele obter um valor inferior a 200 metros, quer dizer que ele está abaixo da média para a idade dele. E se ele obter um valor superior a 200 metros, quer dizer que ele está acima da faixa etária dele. Lembrando que aqui eu estou considerando, né, que esse indivíduo é de sexo masculino, né? Porque se ele for do sexo feminino, com 10 anos, e obteve 200 metros, então ele está acima da média para a faixa etária dele. Também trago aqui resultados de atletas de diversas modalidades esportivas. Então, por exemplo, a média num teste desse, né, para um indivíduo, né, do basquete. Se é do sexo feminino, a média aqui é 266 metros, do sexo feminino, do masculino, 266 metros, do feminino, 228 metros. Então, é importante nesse teste, né, eu ter a utilização de 2 avaliadores. O primeiro, ele fica lá na posição de largada e o segundo, aproximadamente entre 200 e 300 metros na pista. Esse teste, ele é satisfatório aí para ambos os sexos. E o resultado seria, né, a distância percorrida com precisão de metro, levando em consideração o último pé que esteve em contato com o solo no momento aí do término do teste. A população-alvo para qual esse teste, né, ele é preconizado são escolares, atletas de futebol, futsal, basquete, handball, corredores de 400 e 800 metros. Outro teste conhecido é o REST teste. Ele tem o objetivo de avaliar a potência anaeróbica de pico e a média, tá? Que se refere aí, né, à capacidade de regeneração de trifosfato de adenosina através da creatina fosfato e a capacidade de regeneração do ATP através do sistema fosfagênio e do metabolismo glicolítico. Então, aqui ele entra, né, o metabolismo anaeróbico lático e o metabolismo anaeróbico lático. Então, o teste ele consiste aí em 6 tiros de 35 metros, com intervalo de 10 segundos entre os tiros. Eu vou registrar os tempos de todos os tiros dados. Então, aqui nós vemos, né, as fórmulas, né, para calcular a potência de cada tiro. Eu faço com a massa corporal vezes a distância, dividido aí tudo pelo tempo ao cubo. A potência de pico seria a potência máxima alcançada em um tiro. Então, em um tiro, qual a potência máxima que ele teve? E a potência média seria a soma das potências nos 6 tiros, dado dividido por 100. Aí eu faço uma média aritmética, né? O índice de fadiga seria a potência de pico menos a potência mínima, então a potência mínima, né, alcançada nos tiros, tudo isso dividido pelo total de tempo dos 6 tiros. E o índice de fadiga em porcentagem, né, a potência de pico menos a potência mínima, dividido, né, pela potência de pico vezes 100.
Então, aqui eu trago uma tabela de classificação aí, né, dessas potências. Então, por exemplo, o indivíduo, para ser considerado como bom, né, ele teria que ter uma potência máxima entre esses valores, uma potência média, né, entre esses valores e um índice de fadiga aqui entre esses valores. Por fim, eu mostro aqui para vocês o teste de Banks-Bull. Tá? Esse teste ele consiste aí em 7 tiros de 34,2 metros, com intervalo aí de 25 segundos de recuperação entre os tiros, através de uma corrida aí de baixa intensidade. Então, o indivíduo, né, ele percorre esse tempo aqui, o início, aí tem essa parte aqui, ondulada e volta, e aí ele começa, né, a fase aí de recuperação. Então, ele vai dar 7 tiros desses, recuperando aí 25 segundos entre os tiros. Eu vou registrar os tempos de cada tiro, em que utiliza-se o melhor tempo, que é a média entre os 7 tiros, tá? A média dos 7 tiros e o índice de fadiga também. Então, esse teste ele apresenta esse melhor tempo, a média dos 7 tiros e o índice de fadiga. Então, aqui foram as referências utilizadas para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa videoaula e espero nos ver na próxima aula. Muito obrigada!